A paz do Senhor Jesus, e vamos para mais um devocional diário de hoje. O tema do nosso devocional é: tudo que temos ou fazemos vem de Deus. Livro de Juízes, capítulo de número 16, versículo de número 28, vai dizer assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dai-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Essa passagem, ela se trata da última oração que Sansão fez antes da sua ruína, antes da sua queda, da sua morte. E hoje nós vamos falar sobre a soberba, sobre a altivez, sobre a prepotência que pode tomar o nosso coração. Amadas, a pior coisa que pode nos acontecer na vida é deixar a soberba, é deixar a altivez, é deixar a prepotência entrar em nosso coração. Porque esses sentimentos inflam o nosso ego. Nos torna uma pessoa de ego inflado, uma pessoa que se sente alguma coisa. Uma pessoa que se coloca até mesmo acima de Deus. E se tem uma coisa que o Senhor abomina, são esses tipos de pessoa. Esses são o tipo de pessoa que o Senhor rejeita, que o Senhor abate. A palavra de Deus é clara e diz em Tiago capítulo 4, versículo 6, que o Senhor resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Ou seja, pessoas soberbas não alcançam favor da parte do Pai, pelo contrário, elas são abatidas. Já em Mateus capítulo de número 23, versículo de número 12, vai dizer que os que se exaltam serão humilhados, mas os que se humilham serão exaltados. Assim como a nossa força, a nossa capacitação, tudo que temos vem de Deus, a exaltação e a humilhação também procedem dele. O verso que lemos vai falar sobre o último clamor de Sansão. Sansão foi um dos grandes e mais importantes juízes de Israel. Ele foi destacado durante a sua liderança da história do povo de Israel por causa da sua força, que na verdade não provinha de si, mas provinha de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus derramou sobre Sansão o Espírito, que o Espírito do Senhor se apoderava de Sansão, para que Sansão pudesse realizar aquelas coisas. No Antigo Testamento ainda não havia evidência do Espírito Santo em todos, como existe hoje. Todos aqueles que recebem a Cristo, recebem também o batismo do Espírito. Recebem o Espírito Santo, que agora passa a habitar em cada uma dessas pessoas. Mas no Antigo Testamento, para Deus usar alguém, para Deus capacitar alguém, ele precisava encher do Espírito. E assim foi na vida de Sansão. Sansão foi um homem separado, consagrado ao Senhor, um homem cheio do Espírito Santo para realizar as coisas que glorificavam a Deus. Ele estava cheio do Espírito Santo por um propósito, porque ele foi levantado como juiz, como o ajudador, libertador do povo. Aquele que iria defender, que iria libertar o povo da opressão, do inimigo. Porém, chegou um momento da vida de Sansão que ele permitiu que a altivez, que a soberba, que a prepotência tomasse conta do seu coração. E a evidência desse sentimento se evidencia quando Sansão passa a não ouvir mais a Deus, quando Sansão passa a fazer tudo o que o seu coração sentia vontade de fazer. Quando nós começamos a caminhar com as nossas próprias pernas, minhas irmãs,
Quando nós não dobramos mais o nosso joelho para ouvir ao Senhor, para pedir direção a Deus, para fazer as coisas segundo o nosso próprio entendimento, é sinal de que nós não somos mais governados pelo Senhor. Que nós não reconhecemos Deus como Pai, como governante das nossas vidas, como Senhor das nossas vidas. Foi isso que aconteceu com Sansão. Sansão parou de ouvir a Deus. Sansão começou a andar pelos seus próprios caminhos, fazer as suas próprias coisas, tomar as suas próprias decisões. Começou a fazer tudo o que ele achava que deveria fazer, e mesmo assim ele achava que Deus o defenderia, o ajudaria. Mas não, minha irmã. Quando a soberba entra, a presença de Deus sai. A Bíblia diz que Sansão achou que Deus o livraria mais uma vez. Se você ler um pouquinho antes, você vai ver essa frase. Sansão achou que Deus o livraria mais uma vez, e por isso ele fez o que ele queria. Mas ele não sabia que o Espírito de Deus já havia se ausentado dele. Porque onde há soberba, onde há altivez, prepotência, onde há desobediência, a presença de Deus se retira de nós. Sansão confiou no seu próprio coração, que é enganoso. Sansão se apoiou no seu próprio entendimento. Duas atitudes tomadas, a qual a Bíblia nos ensina a não fazer. A Bíblia diz que nós não podemos nos apoiar no nosso próprio entendimento, que nós devemos confiar somente no Senhor. A Bíblia diz que nós não devemos andar segundo o curso do nosso coração, simplesmente porque o nosso coração nos engana, ele é enganoso. Ei, minha irmã, nunca permita que esses sentimentos venham perverter o seu coração, venha desviar você do seu propósito. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Todo homem, antes de cair, antes de ser destruído, primeiro ele se torna soberbo. E reconheça o Senhor na tua vida. Se você tem um bom emprego, veio do Senhor. Se você alcançou uma faculdade, foi o Senhor. Se você tem muitos diplomas de capacitação, foi tudo o Senhor. Não foi o teu dinheiro que te colocou lá. Não foi os teus conhecimentos que te colocou lá. Não foram as tuas amizades que te colocaram lá. Foi o Senhor. Ah, Carla, mas foi uma amiga que falou de mim para fulano e por isso que eu tô lá. Não, mas foi o Senhor quem tocou nessa amiga para lembrar de você. Lembra de José? José disse para o copeiro: lembra de mim quando você estiver lá no palácio. Mas quando o copeiro chegou naquele lugar, o copeiro se esqueceu. Ele se esqueceu porque Deus o fez esquecer. Porque ainda não era momento de José. Não era momento de José, tudo é Deus, irmão. Até o esquecimento das pessoas em relação a você é Deus. Às vezes Deus faz pessoas se afastarem, se esquecerem de nós, para que quando Ele exalte, a gente entenda, foi a mão dele. Ali o copeiro se esqueceu, mas no tempo certo, Deus fez o copeiro se lembrar. E o copeiro falou de José para o rei, para Faraó. E Faraó mandou chamar José na prisão. José podia dizer, foi o copeiro que me abençoou. Não foi Deus, foi o copeiro que se lembrou, mas quem fez o copeiro se lembrar é Deus. Quem fez Faraó sonhar foi Deus. Tudo é Deus, irmão, na nossa vida. Nós não podemos achar que se conseguimos alguma coisa foi nosso mérito, foi nossa força. Se temos um salário no final do mês, não foi porque nós trabalhamos o mês todo, não. Foi porque Deus nos deu saúde, nos levantou todos os dias, nos deu livramento. Porque quantos são aqueles que saem e não voltam? Quantos são aqueles que dormem e não acordam? Tudo é Deus. Tudo que fazemos é para a glória de Deus. Se temos força, foi Deus quem deu. Se somos capacitadas para realizar algo na casa de Deus, na presença de Deus, foi Deus quem nos capacitou. Nunca ache que é você quem faz, quem tem, quem consegue, quem alcança. Nunca dê o mérito que é devido a Deus a pessoas.
Porque até quando as pessoas fazem algo para nós, é Deus quem move elas para fazer. É Deus quem toca para fazer. Porque tem coisa que Deus não usa anjo, não. Deus usa pessoas. Tá achando que Deus vai enviar um anjo do céu aqui para fazer algo por nós? Não. Se tiver que fazer, Ele faz. Mas hoje Deus usa pessoas. Permite que pessoas sejam esses anjos que nos ajudem. Às vezes uma pessoa liga do nada e te abençoa. Chega do nada algo na tua casa para te abençoar. E você fala, foi a pessoa. Agradecer sim faz parte. Mas o mérito, a glória é toda para Deus. Primeiro a glória é para Deus. Depois o agradecimento é para o homem. Então faça para glorificar a Deus. Faça atribuindo glórias a Deus. Não busque reconhecimento, não busque aplauso, não atribua nada que Deus fez na tua vida a você ou ao homem. Sempre renda graças e glória a Deus. Depois de ter sido entregue nas mãos do inimigo e de ter sido humilhado, Sansão teve seus olhos arrancados, sua cabeça raspada pelo inimigo. O seu voto foi quebrado com o Senhor. O símbolo do voto dele com Deus foi quebrado, que foram as suas tranças arrancadas. Mas Sansão, no seu último momento, naquele momento de humilhação, onde ele estava sendo feito de palhaço diante dos seus inimigos, Sansão teve uma atitude de humildade. Sansão se humilhou diante de Deus e orou ao Senhor e falou: Senhor, dai-me pela última vez a força para que eu possa me vingar dos meus inimigos. Quando Sansão disse dá-me, significa que ele entendeu, reconheceu. Eu tinha algo que não era meu. Eu me apossei, me apoderei, achei que aquilo que estava sobre mim vinha de mim mesmo. Só que agora eu entendi que o Senhor dá e o Senhor tira. Como Jó reconheceu, Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Sansão reconheceu, a força que estava sobre mim não vinha de mim. A força que estava sobre mim vinha de Deus. E, portanto, só Ele pode me devolver a força que é dele. Só Ele. E Sansão, ele ora e ele reconhece. Ele entende finalmente que tudo que ele tinha vinha de Deus. Entenda uma coisa, minha irmã. A partir do momento que paramos de reconhecer e dar a glória devida a Deus, para tomar esse lugar de Deus, Deus ele tira. Deus ele se afasta. Deus ele se ausenta. Para que nós venhamos entender que sem Ele nós não podemos nada, nós não fazemos nada, nós não recebemos nada, nós não alcançamos nada, porque nós não somos nada sem Deus. Que nós hoje não vamos perder para poder reconhecer. Não espera você perder, não espera Deus tomar, não espera Deus tirar. Não espera Deus te humilhar, te abater. Não espera Deus se ausentar para você reconhecer. Tudo é Deus. Tem dias que eu acordo, olho para minha casa e falo: Senhor, obrigada. Se eu tenho essa casa, é porque o Senhor me deu. Às vezes eu deito na minha cama nesses dias de frio, eu me cubro e me sinto tão quentinho. Eu falo: Senhor, obrigada. Porque se não fosse o Senhor, não teria essa cama, não teria essas cobertas, não teria esses edredom. Obrigada, Senhor, porque tem pessoas que agora estão no relento, estão lá sofrendo frio, mas eu tenho uma casa, eu tenho uma cama. Senhor, que tudo seja para a tua glória. Tudo eu glorifico ao Senhor, porque eu sei que de mim mesma eu não posso nada. Eu sei que o destino que Satanás queria para a minha vida era uma sarjeta.
Era um hospital, era uma enfermidade, era um leito, era um caixão. Mas Deus me dá vida todos os dias. E eu preciso glorificar a esse Deus. Antes de fazer as minhas coisas, eu dobro meu joelho. Senhor, muito obrigada pela vida. Obrigada porque eu deitei. Obrigada porque eu dormi. Obrigada porque eu acordei. Obrigada pelo fôlego. Obrigada pela comida que vai estar sobre a mesa. Obrigada, Senhor. Não esqueça de agradecer e colocar o Senhor no lugar dele, que é o de exaltação na tua vida. Nada é mérito nosso. Não somos dono da força e nem da capacidade. Não somos donos de nada. Tudo é Ele quem faz. Amém, meus irmãos? Que nós possamos reconhecer o Senhor nessa manhã. Vamos orar? Pai, rendemos graças e glórias a Ti nessa manhã. Te louvamos e te bendizemos, Senhor, porque Tu és bom, porque Tu és digno, porque tudo que temos e somos provém de Ti. Obrigada. Obrigada porque essa palavra despertou que nós precisamos reconhecer a Ti em todos os nossos caminhos. Reconhecer a Ti em todas as nossas atitudes. Reconhecer a Ti em tudo que temos, Senhor. Que temos que glorificar o Teu nome em tudo, Pai. Não deixa a altivez, não deixa a soberba adentrar o nosso coração. Mas blinda o nosso coração e a nossa mente sobre esse sentimento, Senhor, que precede a nossa ruína. Pai querido, que nós possamos nos apoiar somente em Ti, confiar somente em Ti e atribuir toda a glória devida a Ti, Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te bendizemos. Fica conosco. Perdoa as nossas falhas, assim também como nós perdoamos os nossos devedores. Livra-nos da tentação. Blinda nossa mente e nosso coração contra tudo que não provém de Ti. Guarda a nossa entrada e a nossa saída, Senhor. Essa é a nossa oração nessa manhã. Seja com a nossa casa, seja com a nossa família. E que nós possamos, ó Deus, a cada dia reconhecer o Senhor como nosso Deus, como nosso Pai. Como nosso governante, governador das nossas vidas é o Senhor. Assim nós te oramos e já te agradecemos. Que essa palavra, Senhor, venha penetrar o coração das tuas filhas e venha gerar fruto de arrependimento nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.